Livro de 2 Reis, capítulo 20 e versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se serviu de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém, Jesus? Vamos orar a Deus. Deus, lemos a tua palavra, Pai. Confirma agora, Senhor. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, bate palma e dá glória a Deus. Amados, uma palavra bastante lida, bastante conhecida, amém? Glória a Deus. A última vez que preguei essa palavra foi lá na cidade de Astorga, amém? Glória a Deus. E Deus operou, amém? Diga aleluia, Jesus. Amados, a Bíblia diz sobre a doença de Ezequias. Ezequias, chefe do povo de Deus, ele veio por um momento a desfalecer, veio por um momento a ficar doente. Por quê? Porque o pecado ele traz sobre o homem, traz sobre a mulher consequências muito grandes. Diga glória a Deus. Havendo ele tornado-se um homem de Deus, servo de Deus, a responsabilidade no seu ombro era maior. Porém, por muitas vezes, confiando em seu cargo, confiando no seu nome, ele se entregou para ele mesmo, como se diz aí no mundo, se acomodou e começou a agir por ele mesmo. Já não orava mais, já não buscava como antes. Quando ia diante do povo, já não pedia a presença de Deus. Diga glória a Deus. Eu não preciso, porque já sou o chefe do povo. Eu não preciso orar, porque já estou na posição que era para mim estar. Então eu não preciso mais. Eu confio no meu nome, bem dizer assim, confiando no seu nome. Aí Deus diz: você confia no teu nome, você não precisa mais de profeta, você não precisa mais de ninguém, porque a Bíblia relata que Ezequias consultava Isaías quando queria falar com Deus, quando ele queria ouvir a voz de Deus. Ele chegava em Isaías e dizia: Isaías, homem de Deus, ora por mim para ver se Deus fala alguma coisa. Deus falava: vai e faz assim. Ele ia e fazia. Chegou um tempo em que ele abandonou, ele disse: eu não preciso dele, eu falo com Deus, eu mesmo posso falar com Deus, eu não preciso mais que ninguém consulte a Deus por mim, eu não preciso mais que ninguém ore a Deus por mim. E quando eu e você dizemos isso, estamos se vangloriando, porque sempre precisamos de alguém intercedendo por nós. Diga glória a Deus. Porque se não fosse assim, não existiria intercessor na terra de Israel. Diga glória a Deus. Não existiria intercessor nas igrejas de Deus. Se tem intercessor é porque precisa. Diga aleluia, Jesus. Eu não preciso mais. Começou a andar pelo seu próprio caminho. Começou a andar pela sua própria linha. Fez ele o seu próprio caminho. Diga glória a Deus. Bom, Deus diz: já que ele fez o seu próprio caminho, não vai lá, Isaías.
Não vai lá e não passa mais recado. Vamos ver até onde ele vai. Diga glória a Deus. Muitas vezes Deus lhe diz isso para nós. Quando eu e você tomamos o nosso caminho, Deus diz para alguém: não vai lá, não fala nada, deixa eu ver até onde ele ou ela vai. Aí se batermos boca com Deus, se dizermos Deus, mas Deus não quer saber. O que Deus decidiu está decidido. Homem nenhum, a Bíblia diz, há que aquele que contende com o seu Criador. Diga aleluia, Jesus. Diga glória a Deus, quem está entendendo. Bate palma da glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aí a doença toma conta de Ezequias. Ezequias adoece, cai numa cama, enfermo. E ali ele se lembra de Deus. Ali cai em sua mente tudo quanto ele fez para Deus um dia, como ele era antes. A misericórdia de Deus, como é muito grande, porque a ira de Deus, ela dura um momento só, mas a sua misericórdia é para todos sempre. Diga glória a Deus. Vai lá, Isaías, vai lá. Mas ainda não era para dar a bênção, vai lá. Assim como ele se afastou de mim, assim como ele não precisava mais de ti, vai lá e passa o recado de Deus. O profeta, filho de Amós, conhecido como filho de Amós, Isaías, porque havia mais Isaías naquela época como profeta. Por isso a Bíblia relata, filho de Amós. Então Isaías chega, bate na porta de Ezequias e entra. Quando Ezequias ele olha para Isaías, ele contempla Isaías, ele sabia que era o recado de Deus. Ele sabia que era Deus que iria falar com ele, porque por muito tempo abandonou ele o recado de Deus. Creio eu que naquele momento ele abaixa a cabeça e começa a ouvir. O profeta Isaías olha para ele e diz: olha, Ezequias, assim manda dizer o Senhor teu Deus: prepara, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Espera aí, Deus está falando que eu vou morrer. Deus está falando que você vai morrer. Ordena a tua casa, porque assim diz o Senhor teu Deus. O profeta que outra hora passava as revelações de Deus, que ele iria vencer, que ele iria continuar, que ele iria ser forte. Agora o mesmo profeta diz que ele vai morrer, porque a ordem não vem do homem, a ordem vem de Deus. Ainda que o profeta seja o teu pai, a tua irmã, o teu irmão, se Deus falar que você vai perecer, você vai perecer, e ele tem que falar. Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. Porque a obra de Deus é assim, enfrentamos o fardo. Quando eu comecei a orar, quando comecei a pregar a palavra de Deus, o Senhor dizia: pode ser seu pai, sua mãe, você tem que passar o que eu passava para você. Eu disse: mas Senhor, é pesado. Mas para Deus não tem pesado. Para Deus ou é sim ou é não. Quem concorda, diga glória a Deus. Olha, você vai morrer, prepara dentro da tua casa. Já era, e vira as costas e vai embora. Nem papo ele tem com Ezequias, porque recado de Deus é assim. Deu o recado, virou as costas e foi embora. O recado já foi dado. Ordena a tua casa, prepara, porque você vai morrer, você vai perecer. Ezequias olha para ele, não dá nem tempo de ele falar alguma coisa. Isaías já tinha, porque o recado de Deus foi assim: ó, Isaías fala e sai. Quando Deus manda alguém chegar, falar e sair, não adianta pedir, porque Deus não vai falar mais nada. Se ele já falou e não vai falar, e se o profeta voltar, o profeta paga o preço.
Diga glória a Deus. Não, ele virou as costas e foi embora. Ezequias vai falar alguma coisa, não dá tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Ezequias diz: meu Deus, o profeta já foi, resta agora falar com Deus. Resta agora falar de quem? Com ele, porque dele veio a ordem. Então Ezequias vira o rosto para a parede e diz: ah, Senhor, porventura lembra-te, ó Deus, que um dia eu fui fiel, ainda que hoje eu pequei, hoje eu errei, mas um dia eu te servi, ó Deus. Um dia eu orei ao Senhor, um dia eu te busquei, um dia eu fui fiel ao Senhor. Lembra-te de mim, ó Deus. Ele começou a falar com Deus, ele começou a orar. Irmão, quando tudo parece acabado, comece a orar, comece a pedir, porque Deus vai ter misericórdia de você. Aleluia, Jesus. Para ele, Deus já tinha decretado: você vai morrer. Olhei na tua casa, porque é morte de certo. Não adiantava clamar, não adiantava orar. Mas Ezequias dizia: vou eu clamar a ele, porque ele é misericórdia. Vou eu pedir, porque ele é justiça. Quem sabe ele se lembra de mim e tem misericórdia de mim. Senhor, eu peguei, Senhor. Lembra-te de mim, Deus, porque eu sou carne. Deus, eu sou um, meu Deus. Lembra-te de mim, Senhor. Ele começa a chorar, vira o rosto para a parede e começa a chorar. A Bíblia relata que ele chora muito, ele chora muitíssimo. Ezequias chora muito, diga glória a Deus. Começa a chorar porque Deus já havia decretado a morte dele. Então não adiantava mais. Então ele começou a chorar muitíssimo, dizendo: Deus, lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te de mim. Haja vista que havia uma esperança, haja vista que Deus ouviria a oração dele. De repente aquilo mexe com o coração de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. De repente aquilo mexe, porque a lágrima do crente, ela mexe com o coração de Deus. A oração do homem e da mulher mexe com o coração de Deus. Ainda que Deus havia virado as costas para ele, Deus resolve ter misericórdia dele. Ele começa a orar, chorar, diz: Senhor, me cura, Senhor, me dá uma chance, ó Deus. Oh, rabassurianda, rabanebe, rabacá. E Deus manda dizer assim: aleluia, Jesus. Ainda que eu decretei que a tua luta, que a tua prova é grande pelo teu pecado, eu terei misericórdia de ti. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se clamares a Deus, se orar, se chorar, Deus vai ter misericórdia de ti. Diga glória a Deus. Neste momento, Isaías está lá no pátio, indo embora. A voz de Deus brada em Isaías. Isaías para, olha para o lado, olha para o outro, continua andando. Isaías, não pode ser Deus, porque Deus não vai mandar eu voltar lá. Deus já falou que ele vai morrer, ele tem que morrer, não adianta. Não é Deus. Isaías volta lá. Isaías, quem sabe Isaías estranho, mas o Senhor falou que ele ia perecer, ordenar a casa dele e ele ia morrer. Mas Isaías, sou Deus de misericórdia, Isaías, sou Deus que tem misericórdia daquele que crê em mim. Volta lá agora, Isaías, e fala o que eu te mandar falar.
Isaías obedecia a voz de Deus. Isaías volta lá. Quando Ezequias ele olha para Isaías, quando ele vê Isaías, o coração dele começa a bater forte. Agora quem sabe ele dizia: Deus vai falar comigo, Deus voltou a ser comigo. E Isaías diz: olha, assim diz o Senhor para Deus, Ezequias, eu ouvi a tua oração e eu ouvi as tuas lágrimas e eu terei misericórdia de você. Bate em palma, glória a Deus. Ele disse: amém, eu creio, toma posse, Deus te cura. E ao terceiro dia desce à casa de Deus para adorar a Deus. Deus manda dizer a mesma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu não conheço a tua luta, eu não conheço a tua prova, mas desce à casa de Deus para adorar a Ele, porque hoje Deus te dá a cura. Hoje Deus envia um profeta para te falar que Ele te dá a segunda chance, que devido a tua lágrima, devido às tuas orações, tem Ele misericórdia de você. Oh, aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Aí Ezequias diz: qual é o sinal de que Deus me curou? Isaías diz: o sinal que Deus te curou adiantar-se-á é que a sombra de 10 graus. Quem já viu aquele relógio que ele é pelo sol? Ele é medido pelo sol. Naquela época era o relógio medido pelo sol. Isaías disse: voltará e adiantar-se-á a sombra de 10 graus do relógio. Então você verá e vai. Ele ouviu, quando ele viu que adiantou, ele viu que era o sinal de Deus. Aí disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Porque era fácil, irmão. Às vezes acontecia do relógio adiantar 10 graus por causa do sol. A nuvem podia fazer sombra e se adiantar. O que era difícil acontecer era voltar atrás a 10 graus. Então Ezequias disse: que volte 10 graus atrás o relógio. Isaías disse: amém, assim será. Quando ele foi lá, o profeta Isaías clamou ao Senhor, voltou a sombra 10 graus, e ele viu que era Deus que falava com ele. Foi curado e adorou ao Senhor Deus. Deus não te passa o recado e a revelação. Deus também prova. Fazem prova de mim, diz o Senhor. Fazem prova, se vede que o Espírito é de Deus ou é do homem. Porque existiam profetas de Baal e existem profetas de Deus. Se é um profeta de Baal, ele vai clamar e não vai acontecer nada. Mas se é um profeta de Deus, ele vai lá e vai ter que acontecer. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Faça prova de Deus, minha irmã. Faça prova de Deus, meu irmão. Fala com Deus. Pergunta a Deus se foi o Senhor quem falou. Eu quero ver acontecer. Se foi o Senhor quem usou, me dá um sinal. E Deus vai te dar um sinal. Porque Deus ele é fiel. Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Amém? Amém. Que Deus continue falando mais em cada coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.